fazendo um teste aqui, tá bom? Rapidinho. Eu achar uma boa localização. Estão me ouvindo? Tranquilo? Me ouvem? Sim. Alô? Alô? Só estou testando aqui o negócio. Opa! Porque olha só. Ah, tá. Acho que agora sim. Aí. Olha só, pessoal, eu vou usar um outro modelinho aqui com vocês, ó. Eu tô na sala 1, mas a minha imagem está aparecendo lá no outro canto, ó. Porque eu estou usando, eu estou participando, eu estou como host da reunião e também estou participando pelo meu celular só para gravar o vídeo para vocês, tá bom? E aparecer a imagem ali. É uma solução melhor do que usar o webcam pela Wi-Fi, porque está dando muito lag na hora que eu estou explicando e está travando bastante a minha câmera. Eu acho que fica até melhor a imagem pela câmera, não sei se fica, né, pelo celular aqui participando da reunião, mas por enquanto a gente vai usar isso até a minha câmera chegar mesmo, porque está atrasada. Já fiz o pedido e até hoje não apareceu, ok? Olha só, pessoal, a gente vai fazer algumas atividades hoje, são 5 atividades que a gente vai fazer. As atividades para a sala, deixa eu ver se Lívia entrou. Porque tem Diogo, a Lara... Não, ainda não chegou. Não. Tá. E essas atividades, elas vão envolver aí um pouquinho de cada coisa que a gente já estudou ultimamente, né? As construções de fórmula, determinação de quantidade de ligações, essas coisas. Então, a gente vai resolver 5 atividades para a sala, tá? São as 5 atividades primeiras aí. Eu vou ter que usar aqueles recursos como o Paint para poder fazer algumas coisas para vocês. E aí a gente vai iniciar a nossa aula agora. Conseguem visualizar aí o livro, ok? Beleza. Lembre de colocar o chat aí, registrar a presença. E é isso, olha só, pessoal. A gente vai aplicar aí em 5 atividadezinhas para a sala, na página 17 e 18. Depois, eu quero que vocês eu quero que vocês façam, não, eu preciso que vocês tentem fazer as atividades, tá bom? Porque essas atividades elas vão ser importantes para vocês aplicarem esses conceitos aí durante o estudo de vocês. Então, a tarefa de casa é tentar fazer as atividades propostas, a gente vai fazer juntos também em próximas lives, mas eu preciso que antes da gente fazer, que vocês tentem. Então, vamos lá. Ó. As atividades para a sala são 5 atividades, 3 teóricas, mas que uma delas vai envolver a construção de fórmulas, e 2 que envolvem mesmo a construção da fórmula propriamente dita, tá? Então vamos lá. Atividade número 1.
página 17. Tá aqui, ó. Ele vai falar sobre o efeito estufa, vai falar as características, né? Quais são os principais substâncias ou quais as principais substâncias químicas que são responsáveis por causar esse efeito. E ele cita como substâncias químicas que são, né, algumas substâncias que são responsáveis por... Essa aula está sendo gravada, desculpa, está. Como principais substâncias, 4 aqui ele traz para a gente: o gás carbônico, o dióxido de enxofre, o vapor de água, né, a água propriamente dita, e o metano. E ele pede o seguinte: em termos de ligações covalentes, as substâncias destacadas apresentam respectivamente. Então, olha só. Ele quer saber quantas ligações covalentes essas substâncias aqui, que ele marcou, que ele entregou para vocês a fórmula, quantas ligações covalentes, sejam elas normais, sejam elas dativas, vão ser formadas por essas substâncias. Então, para isso, você precisa fazer o quê? Para resolver esse tipo de problema, você precisa fazer o quê? Você primeiro precisa... Então, ó, vou botar aqui como título. Nem vou botar título, não. Depois eu vou enviar o arquivo Word para vocês com tudo isso, tá? A questão aqui é a questão número 1. E nós temos 4 fórmulas. O CO2. Então, aqui a gente tem uma fórmula. A gente tem o SO2. Olha esse daqui, eu acho que ficou com letra minúscula. O SO2, nós temos H2O, e nós vamos ter CH4. Para você descobrir o número de ligações que tem aqui, é simples, você precisa montar as fórmulas dessas substâncias. Como? Primeiro, aplica a fórmula de Lewis. Agora eu vou fazer a fórmula de Lewis de uma outra cor, sei lá, azul. Então, a gente tem o átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Certo? Aí, o que que você faz? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Para o gás carbônico. Para todos vão ser assim. Faz a distribuição eletrônica. Quantos elétrons cada um desses átomos tem na camada de valência? Então, a gente vai vir aqui, vou fazer os elétrons de vermelho, e vamos descobrir o seguinte, ó. O carbono, eu já vou posicionar aqui porque eu sei mais ou menos onde fica, então eu só vou deixar a posição, mas não tem uma posição específica não para fazer isso aqui, ó. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar os 4 aqui. Cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Ah, e como é que eu sei isso? Eu sei pela distribuição eletrônica. Depois eu vou direto, tá, pessoal? Não vou ficar mais repetindo isso aqui, não. Deixa eu melhorar isso aqui. Olha lá. Cada oxigênio tem 6, carbono tem 4. Aí você vai com aquela velha dinâmica. Quantos elétrons serão necessários para compartilhar, né? Serão necessários que cada átomo compartilhe para que quase espirrei, para que eles completem os seus 8 elétrons na camada de valência. Aí o que que você vai fazer? Vai descobrir, ó, o oxigênio tem 6, então ele precisa compartilhar 2 com o átomo de carbono. Então, cada átomo de oxigênio, como cada um deles tem 6 elétrons, cada um deles vai ter que compartilhar 2. E o carbono, tendo 4, ele vai precisar compartilhar 4 elétrons. Então, o que que a gente faz? A gente simplesmente vem aqui e cria
Deixa eu só melhorar a posição do meu mouse. Cria em volta de cada átomo aquela marcação, ó. Vou fazer de outra cor. Verde. Então, ó, eu vou pegar esse primeiro par de elétrons aqui. Pronto. Agora, o oxigênio que tinha 6 tem 7 e o carbono que tinha 4 tem 5 por conta desse daqui do oxigênio. Vou compartilhar mais um, porque cada oxigênio precisa de 2. Pronto. Então, ó, esse átomo de oxigênio, ele tem agora compartilhado 2 elétrons, que é justamente aquilo que ele precisa para completar os seus 8. O carbono, ele por enquanto tem 6. Então, da onde virão os outros 2 que ele precisa? Desse outro átomo de oxigênio. Então, eu faço o mesmo processo. Compartilho os elétrons de maneira... Se eu quisesse fazer retinho assim, não faria. De maneira que eu mostro para vocês que cada oxigênio compartilhou, tem aí compartilhado 2 elétrons e completa o seu octeto por isso. E o carbono agora, compartilhando esses 4 elétrons com os oxigênios, ele vai completar os seus 8 elétrons. Portanto, quando eu for fazer a fórmula estrutural, vou fazer ela aqui de roxo. Quando eu for fazer a fórmula estrutural, eu indico o seguinte, ó, o carbono. Aí nós vamos ter uma ligação dupla com esse átomo de oxigênio aqui. E uma ligação dupla eu vou fazer para cá para trás, tá? Só para não precisar fazer embaixo. Não tem uma posição específica, tá, pessoal? E uma ligação dupla com o outro oxigênio. Aí. Pronto. Então agora, ó, nós temos quantas ligações covalentes nesse átomo de carbono? A gente tem 4 ligações covalentes normais, né? Cada ligação dupla é formada por 2 ligações covalentes normais. Cada ligação tripla é formada por 3 ligações covalentes normais. Então aqui a gente tem 4 ligações covalentes normais. Quando você for fazer para o enxofre, você vai ver o seguinte, ó, enxofre. Aqui. Enxofre. Ele está na família 16, assim como o oxigênio. Então ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E cada oxigênio também vai ter 6, assim como anteriormente. Certo? Olha só, então a gente tem um átomo de oxigênio aqui. Com 6 também. São 2. Vamos lá. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse composto especificamente? Vocês acham que todas as ligações vão ser normais ou que vai aparecer alguma ligação coordenada aí? Como que eu sei isso? Vai aparecer alguma coordenada. Vai aparecer, perfeito, Lucas. Como que o Lucas, eu vou tentar, né, supor como você chegou a essa conclusão da seguinte maneira. Perceba que tanto o oxigênio, olha só, hein, tanto o oxigênio quanto o enxofre, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou completar o octeto de cada... eu vou completar o octeto desses átomos. Vamos lá.
Enxofre tem 6, então ele precisa compartilhar 2. Vou compartilhar esse. Que ódio. Vou compartilhar esse aqui. E esse aqui. Olha, o enxofre, ele já tem seus 8. O oxigênio, que também tinha 6, agora tem seus 8. Mas aí você tem que se perguntar assim, lembra quando a gente explicou? Como se o enxofre e o oxigênio já completaram o seu octeto, como que tem mais um outro átomo de oxigênio ali ligado nessa estrutura? Isso só pode ser resultado do que a gente vai chamar de ligação coordenada. Deixa eu só fazer a setinha aqui para ficar certinha. Cadê a outra seta? Só tem essa seta, que chato. Vou fazer assim, tá? Só para indicar aqui. Vamos, meu bebê. Isso é chato, hein? Fazer aqui mesmo. Horrível, né? Deixa eu achar aqui a setinha. Cadê a minha setinha? Caramba, que ódio. Já sei. Esse pente, peraí, pessoal, só tô querendo, é só uma coisa, olha lá, pronto. Aqui indica, olha só, por que surgiu essa ligação coordenada aqui? Porque perceba que tanto o enxofre quanto o oxigênio, eles já se estabilizaram aqui em cima, ó. Ambos completaram os seus 8. Mas aí você tem que pensar assim, se eles já completaram, a primeira coisa que você faz é completa o octeto. Completou o octeto dos elementos, você vai se perguntar assim, tem mais elementos ligados nessa molécula? Tem. Ah, por exemplo aqui, eu completei o octeto do enxofre, completei o octeto do oxigênio, mas aí eu olho para a fórmula e percebo que tem mais um oxigênio ligado nessa fórmula. Então, nesse caso, só é possível que esse outro oxigênio esteja ligado por meio de uma ligação dativa ou coordenada, como a gente colocou aqui. E aí você representa a coordenada por meio de uma setinha, sempre saindo do que nós vamos chamar de átomo central para os demais átomos. Aí, para a gente chegar nessa ideia de qual átomo vai ser o átomo central, ou etc., é só você pensar assim, ó. Os átomos que vão ser centrais, o que eu quero dizer com átomo central? O átomo central vai ser o átomo da qual todas as ligações vão partir. Então, perceba, o átomo central aqui nessa molécula é o carbono. O átomo central aqui nessa segunda molécula é o enxofre. Já nessa daqui vai ser o oxigênio. E nessa daqui vai ser o carbono de novo. Pergunta, o que tem em comum nas 4 moléculas em termos de quantidade de É átomos? só um átomo central. Isso. Percebe que o átomo central, normalmente, tá, Lucas? Isso não é via de regra, mas normalmente o átomo central é aquele átomo que está em menor quantidade na molécula, tá? Normalmente. A gente vai aprender a identificar com mais precisão futuramente. Mas, por enquanto, vocês sempre vão levar em consideração o quê? O átomo central, ou seja, o átomo da qual vão partir todas as ligações, é sempre aquele, por enquanto, até a gente atualizar isso, vai ser sempre aquele que tem uma menor quantidade aí na fórmula. A água, eu vou ser bem direto agora para a gente poder, né, ser mais rápido. A água, nós temos o átomo de oxigênio, olha como, já vou dar a estrutural, tá? E 2 átomos de hidrogênio.
Olha só, do hidrogênio, desculpa, estou fazendo as ligações, roxo. Ó, nem fiz a estrutural aqui dessa aqui, depois vocês fazem. A do hidrogênio são duas, a da água, perdão, são duas ligações simples. Deixa eu diminuir a tela. É uma ligação simples, duas ligações simples, e o do metano... 4 simples. Isso aí, Lucas, 4 simples. Vou botar aqui já na geometria. Tá? Então serão 4 ligações simples. Deixa eu só aumentar o contorno da forma. Nossa, mas também aí não, né? Deixa eu fazer ela aqui, ó. Ódio. Ficou muito pertinho. Pronto. Aí a gente tem a ligação... 4 ligações simples. Como que eu sei isso? O que eu fiz para descobrir isso aqui? Fiz a distribuição, vi quantos elétrons na camada de valência. Aqui, ó, fiz isso aqui, do início. E fui repetindo para todas elas. Só que aqui eu já fiz logo direto. Então, olha lá, ó. A gente tem 4 ligações covalentes normais no CO2, 2 ligações covalentes normais no SO2 e uma ligação coordenada, 2 ligações covalentes normais no H2O e 4 ligações covalentes normais no CH4. Isso daí dá o quê? Letra 4 covalentes normais, 2 covalentes normais e uma covalente coordenada, 2 covalentes normais e 4 covalentes normais. Então aqui a gente tem a letra B, tá bom? Deu para sacar? Deu para sacar, é ótimo, mas deu para entender o passo a passo que eu fiz para chegar à resposta? É isso que você tem que entender. O que eu estou usando para resolver o meu problema? Eu estou usando o quê? Que tipo de ferramenta? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Depois que eu dei esse primeiro passo, qual é o segundo? Para onde eu vou? Eu vou ter que ficar refazendo esse passo a passo? Não. Eu faço esse passo a passo até eu adquirir propriedade, né, para poder fazer os exercícios sem ficar nesse passo a passo. Então, por exemplo, quando eu falo que é adquirir propriedade, é isso aqui, ó. Chegar e já... Opa, já sei como que é. Já sei como que é o carbono, já sei como que é o hidrogênio, então bola para frente. Eu não preciso fazer a fórmula de Lewis, distribuição eletrônica, fórmula de Lewis, depois chegar na fórmula estrutural. Não, eu já vou direto. Então, para você ir direto, você precisa fazer o passo a passo. Como assim? Você precisa, primeiro, você vai lá... Eu tenho que melhorar só a posição da câmera, tá, pessoal? Que ainda é nova para mim. Então, você vai lá, você vai fazer a distribuição eletrônica, depois você vai para a camada de valência, depois da camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência de cada átomo que faz parte da molécula? Ah, tem X. Aí representa esses X elétrons por meio de bolinhas. Então, cada átomo vai ter uma quantidade de elétrons ao redor dele. Depois disso, você vai completando os octetos. É o terceiro passo. Você vai completando os octetos. Depois de completar os octetos, se ainda existirem elementos para serem ligados, você faz o quê? Você representa essa ligação por meio de uma ligação coordenada. Lembrando que ela só existe
nos compostos covalentes, tá? Ligações coordenadas não são ligações iônicas, não existe isso. E após isso, você monta a fórmula estrutural. Como assim? Você vai compartilhar elétrons, representando sempre o compartilhamento por meio dessa marcação que você faz sempre ao redor de 2 elétrons, ou seja, cada marcaçãozinha dessa que eu faço, eu junto um par de elétrons. Por quê? Porque cada par de elétrons representa uma ligação covalente. Se o elemento químico necessitar, ou melhor dizendo, se na montagem da estrutura os elementos compartilharem, por exemplo, igual aqui no carbono e no oxigênio, 2 pares, aí nós temos uma ligação dupla. Se forem 3 pares, uma ligação tripla. E se for apenas um par, uma ligação simples, tá bom? As demais ligações, elas vão ser referentes ao completar ou não completar a regra do octeto, tá bom? Aí vai surgir as coordenadas. Então, bem tranquilo, tá? Eu só estou esperando acabar esse capítulo para a gente poder, para eu passar a lista de atividades para vocês, tá bom? Eu ainda só estou esperando, aguardo isso. Vamos lá, então, bola para frente, vamos tentar ser breve agora. Olha ali, ó. Considere uma substância simples constituída por uns elementos químicos situados aqui nessa região da tabela periódica, onde tá esse círculo. Nessa região, são metais. Metal. Aí você já... Oi? Metal. Isso, Lucas. Aí, quando você já pega isso, já pega essa informação, metais. Olha só, o que você vai fazer com isso? Você já vai ter que prever quais são as características dos metais. Conduz Eles são eletricidade. eletropositivos. Oi? Conduz eletricidade. Conduz eletricidade. Em termos de propriedades periódicas, eletronegatividade, eletropositividade, raio atômico. Os metais, eles têm que tendência? Eles são mais eletronegativos, mais eletropositivos, têm um maior raio, têm um menor raio. Que tipo de ligação química eu vou observar quando numa substância existe a presença de um átomo metálico? Então, tudo isso já são informações que você tem que tirar só olhando por ali. É só olhar a imagem. Tipo assim, por que você já faz essas deduções? Porque aí na hora que você vir para as opções, você já consegue eliminar aquelas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, encontram-se no estado gasoso. Se você sabe que os metais, assim como disse o Lucas, têm facilidade de condução de corrente elétrica e calor, você também vai lembrar, provavelmente, que os metais são sólidos à temperatura ambiente. Então, já é aquela opção que você descarta. Tem predomínio de ligações covalentes. Aí você pergunta, nas ligações covalentes eu posso observar metais? Ah, eu vi uma molécula lá que o professor mostrou anteriormente que tinha ligação covalente e metais também ali junto. Aqui, ó, a molécula de sabão. Ela é isso, eu lembro disso. Isso é ligação iônica. A ligação iônica é predominante nesse tipo de composto. Tá? Então, metais, olha só, o metal, quando ele está presente na molécula, ele faz com que a região em que ele se encontra, ali naquela região, existe uma ligação iônica naquela região, mesmo que a molécula apresente N ligações covalentes ao longo da sua estrutura, tá bom? Então, tem predomínio de ligações covalentes? Não, tem predomínio de ligações iônicas. É boa condutora de eletricidade. Ponto. Mata ali, ó. Acabou. Fácil. Só olhando, eu só olhei para isso daqui, deduzi informações sobre isso, sobre os elementos dessa região, e a partir destas informações eu fui eliminando. Olha só. Reage vigorosamente com água e com sódio metálico. Nada a ver. Aqui uma coisa que vocês podem ter
marcar aí que talvez seja importante é o seguinte: os elementos metálicos da família 1, e alguns da família 2 também, ó, presta atenção, hein? Eles sim reagem vigorosamente com água, principalmente os elementos da família 1. Os metais da família 1, eles têm uma reação muito forte com a água. Metais da família 1. Aí você olha para aqui, para essa imagem, e percebe que a marcação não está na família 1. Ela está lá para a família 3, para os metais de transição. Então, perceba, eu estou usando conceitos lá de tabela periódica, que a gente já estudou. Não se dissocia, hein? Já falei para vocês. Olha só que interessante. Entre as moléculas dos oxiácidos inorgânicos, a seguir, aqui é muito bacana esse exercício, eu deixei ele, eu vou só salvar essa imagem aqui, porque senão depois eu não tenho como enviar para vocês. Tá, deixa eu fazer salvar um... atividade, olha, avaliativa, para sala, salsa, para sala, capítulo 9. A TV. Então, olha só. Salvei, beleza? Vou dar um selecionar e um delete. Pronto, para manter o mesmo arquivo. Olha só. Importante aqui nesse tipo de questão, já pegando o gancho para questões futuras. Para capítulos futuros, capítulo 15, 16, 17, que são onde a gente vai estudar as funções. Quando nós tivermos, é a primeira dica. Vamos lá. Vocês conseguem me dizer aqui, olhando para essas moléculas, quem vai ser o átomo central dessas moléculas? Por aquilo que a gente já discutiu agora no exercício anterior, no exercício 1. Vocês conseguem visualizar qual é o átomo que vai... De qual átomo é que vai estar ou que estarão partindo as ligações? Para cada molécula dessa aí? Bom, é aquela ideia. O átomo central, normalmente, no caso dos ácidos, dá até para a gente, né, ácidos com 3 elementos, como esses daí, o átomo central, normalmente, é esse átomo que está no meio do hidrogênio e do oxigênio, ou do hidrogênio e de outro elemento, tá? É a menor quantidade. Percebe que o carbono, o nitrogênio, o bromo... Aí você fala assim, mas na letra B, professor, o hidrogênio, ele tá em menor quantidade também. Mas só que você é um garoto esperto... Só que o hidrogênio não faz mais uma ligação. Isso, você lembra que o hidrogênio é o átomo mais simples. Você lembra que ele só pode fazer uma ligação. E a partir daí você não consegue fazer ligações com outros átomos. Então você tem que excluir o hidrogênio. O hidrogênio nunca é o átomo central. Ele só consegue fazer uma, tá? Então veja bem. Sabendo disso, a gente tem que fazer toda aquela dinâmica da estrutura de Lewis, etc. Pererê, pororô. Dica número 3, 2, que seja importante. Em ácidos, os hidrogênios, eles sempre estarão ligados a oxigênios, obrigatoriamente. Anote isso, porque vai aparecer lá na frente para você fazer esse tipo de questão, quando a gente estudar ácido. Quando eu tiver que montar a fórmula estrutural de um ácido, eu vou ter que, primeiro, identificar o átomo central. Isso vale para todas as fórmulas covalentes. Identifica o átomo central. Quem é ele? Normalmente, o átomo que está em menor quantidade ou o átomo que apresenta o maior número de pares eletrônicos livres, e assim sucessivamente. A gente vai ver quais são as regras para identificar esses átomos, mas primeiro identifica o átomo central. Quem é ele? O átomo que está em menor quantidade na fórmula, exceto o hidrogênio.
Segundo, indica a quantidade de elétrons da camada de valência de cada átomo. Completa o octeto. Por fim, você sempre vai fazer o seguinte. Na hora que estiver ligando os elementos, nunca, quando forem ácidos, nunca devo ligar o hidrogênio ao átomo central, exceto em alguns casos bem raros. Os hidrogênios, eles estarão ligados a todos os átomos de oxigênio. Então, se eu tiver 5 hidrogênios e 5 oxigênios, cada hidrogênio daqueles 5 vai estar ligado a um oxigênio. Se você tiver 2 hidrogênios e 3 oxigênios, como nesse primeiro caso aqui, os 2 hidrogênios vão estar ligados cada um a um átomo de oxigênio. E o outro, o terceiro átomo, vai estar ligado ao carbono. Olha só que interessante. Então, é só você vir aqui e fazer isso aqui, ó. Alguém está falando alguma coisa no chat, alguma pergunta? Se tiver, eu não vou parar, não. Aqui vai e me pergunta pelo áudio. Então, ó, HCO3, H2CO3. Ó, é o primeiro ácido. Vamos lá. Quem é o átomo central aqui nessa bagaceira? O átomo central é o carbono. Como que eu sei isso? Ele é o menor. Ele é o átomo que está em menor quantidade. Essas coisas, tá? Então aqui é o carbono. Deixa eu fazer mais para baixo aqui. Beleza. Tem agora, eu estou olhando para lá, é aqui. Tem agora 3 oxigênios e 2 hidrogênios ligados, né, formando esse composto. Então, vamos lá. Eu vou pegar 3 oxigênios. Não precisa nem ficar fazendo isso. Vou botar aqui 1. Botar 2. Vou colocar 3 aqui em cima. Vou fazer assim, tá? Não estou respeitando geometria, por enquanto. Depois a gente vai ter que respeitar a forma, tá? Prestem atenção também. Opa! Esse tipo de coisa, de desenho, de montagem de fórmula, vai ser essencial para você montar a geometria da molécula. Perceba que quando eu estiver fazendo montagens de fórmula, eu, às vezes, respeito um formato para a molécula. Por exemplo, a molécula de água, que eu sempre deixo os hidrogênios meio inclinados, angulares. Geometria da molécula. Isso é porque a geometria da molécula é essa. Lembra no CO2 que eu deixei eles lineares, alinhados ali na geometria molécula? linear. Isso, perfeito. Então, quer dizer, cada molécula química tem a sua geometria, a sua forma. E isso daqui vai ser muito importante para isso. Olha só, pessoal. Carbono tem 4 elétrons. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio tem 1. Faltou colocar os hidrogênios aqui, né? Primeira coisa, eu já vou fazer isso aqui, ó. Cada hidrogênio, eu já vou ligar... Opa! Tá, porque é texto. Cada hidrogênio, ele já vai estar ligado a um oxigênio. Eu já vou aproximar sempre os hidrogênios dos oxigênios aqui. Oh, meu Deus. Bom, aí fica fácil de você saber o seguinte. Com o hidrogênio, ele só tem uma ligação, ele só pode fazer uma ligação, ele só tem um elétron, então ele só pode compartilhar, ele só pode fazer uma ligação simples com cada oxigênio. Pronto, ó. Essa ligação simples, aí você já tem que fazer aquilo, eu já estou considerando que você já vai trabalhar o mecanismo. Então, ó, eu peguei um elétron dos 6 que o oxigênio tinha, eu peguei um e compartilhei com mais um do hidrogênio. Estabilizei o hidrogênio. Cada hidrogênio estabilizado. Só que os átomos de oxigênio e o átomo de carbono ainda não estão. Então, ó, esse oxigênio aqui, ele precisa fazer mais uma ligação. Pronto, ele faz com o carbono.
Esse daqui de baixo também. Olha lá. Então, veja, ó. Esse é sempre você... É só você pensar assim, ó. Estou respeitando o octeto. Por que o oxigênio está fazendo duas ligações? Porque ele tem 6 elétrons. Então, ele precisa fazer duas ligações covalentes para estabilizar. Quem são essas duas ligações covalentes? Uma com o hidrogênio e uma com o carbono. Pronto. O oxigênio, aqueles 2 átomos ali, completaram. Aí você vai lembrar assim, nossa, o carbono apareceu no exercício anterior. Ele tinha 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa de mais 4. Por enquanto, essas duas ligações aqui, ó, elas fazem com que cada carbono tenha 6, ou com que o carbono tenha 6, né? Os 2 dele, mais 2 que estão provenientes desses átomos de oxigênio. Falta mais 2. Da onde vem? Daqui, ó. Desse oxigênio aqui, que faz uma ligação dupla. Fácil, né? Ficou feio, mas fácil. Olha lá. Não está na geometria, tá bom? Então, veja. O carbono agora, ele completou 8. Esse oxigênio completou seus 8. Cada um desses outros oxigênios completaram seus 8 elétrons na camada de valência. Então, veja que agora eu não estou mais fazendo nananã, tererê, lalala. Já estou indo direto, tá? Volta, porque você vai ter que fazer o caminho de volta, senão eu vou ficar a vida inteira fazendo o passo a passo. Volta e descobre por que que está assim. Você tem que descobrir o porquê que é assim. Por que que é isso? Como que ele chegou a essa ideia? Não eu, mas o cara que pensou no exercício. Então, para vocês terem mais uma... Vamos fazer o HNO3. Fazer aqui no canto. Ó, HN3. Ó, que legal. O Windows 10 ele deu uma atualizada. Antigamente a gente não conseguia fazer isso, não. Mas beleza, bobagem. Coisa de... Vamos lá. Quem vai ser o átomo central aqui? Nitrogênio. Ótimo. Então vamos lá. Vou escrever o nitrogênio. Aí, eu não vou ficar fazendo passo a passo, não. Mas o nitrogênio, pessoal, ele é da família 15. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa compartilhar ou fazer 3 ligações, tá? Então, o nitrogênio precisa fazer 3. Cada oxigênio, ele vai precisar, assim como a gente estava fazendo anteriormente, fazer 2 ligações. Isso é clássico do oxigênio, fazer 2 ligações. Mas aqui, ó, assim como anteriormente, vou fazer para cá. A gente tem 3 átomos de oxigênio. Vamos lá. Já fazendo a primeira regra essencial de fórmulas para ácidos. Cada hidrogênio vai obrigatoriamente estar conectado a um oxigênio. Tá aqui. Conectei. Pronto. Com essa ligação, o hidrogênio completa o seu octeto, mas o oxigênio ainda não. Os outros 2 oxigênios que estão do lado ali também não completaram. E nem aquele que está ligado ao hidrogênio. Esse que está ligado ao hidrogênio precisa de mais quantas ligações para completar o seu octeto? Uma. Mais uma. Cada oxigênio precisa fazer, no mínimo, 2 ligações covalentes para completar o seu octeto. Sejam essas ligações 2 dupla, ou sejam essas ligações 2 simples ou uma dupla, tanto faz. Mas todo átomo de oxigênio sempre faz 2 ligações covalentes. O nitrogênio, ele vai fazer 3 ligações covalentes. Sejam essas ligações 3 ligações simples ou uma tripla, tanto faz. Como que eu estou chegando a essa conclusão? Pelo número de elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6, então para chegar a 8 ele precisa fazer 2 ligações. O nitrogênio tem 5, então para chegar a 8 ele precisa fazer 3 ligações.
Só que essas 3 ligações são acovalentes, que são compartilhadas e etc. Então, fiquem atentos a essas coisas. Vamos lá, ó. Vou fazer uma ligação aqui. Pronto. Olha só, o nitrogênio tem 5 elétrons ali, ó. 5. Aqui, ó, deixa eu até marcar esses 5 elétrons para vocês não confundirem. 1, 2, 3, 4. E aqui tem o quinto, que eu usei para fazer essa ligação. O que vai acontecer com esses 2 pares de elétrons que eu criei ali? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o nitrogênio precisa fazer 3. Ele já fez uma. Então, ele precisa fazer agora mais 2. Certo? Vocês concordam comigo que se eu fizer isso aqui, ó. Ó. Deixa eu só diminuir aqui. Se eu fizer isso aqui, ó. Pronto. O nitrogênio completou as suas 8. Não é verdade? 2 oxigênios completaram os seus 8. Não é verdade? Só que tem mais um oxigênio ali. O que vai acontecer com esse oxigênio que está sobrando ali? Percebe que sobrou um par de elétrons aqui no nitrogênio? Esse par de elétrons vai ser emprestado momentaneamente para o outro átomo. Nossa, que horrível. Para o outro átomo de oxigênio. Deixa eu fazer com a setinha aqui, eu acho que vai ficar melhor. Odeio isso. Deixa eu fazer com o pincel mesmo. Então, esse átomo aqui vai ser momentaneamente, esse par de elétrons vai ser doado para esse oxigênio. Olha lá. Então, ó, o nitrogênio faz 3 ligações. Pronto, completou o seu octeto. Cada oxigênio precisa fazer 2. Então, ó, esse oxigênio aqui completou o seu octeto com essas 2. Esse oxigênio completou o seu octeto com essas 2. E esse daqui? Bom, tem um par de elétrons sobrando, então quer dizer que esse par de elétrons vai fazer uma ligação coordenada com esse outro átomo. Então, assim é que eu vou chegando à ideia da fórmula, tá bom? Da fórmula para ácidos. Beleza. Deu para sacar aqui? Vou fazer mais uma. Para a gente finalizar aqui. Não deu para resolver os 5. Nunca dá tempo, né, de resolver os 5. Que falta que faz um quadro? HBr, ó, 3. Não é isso? Vou botar aqui no meio, ó. Então vamos lá. Já de cara, já sabemos quem é o elemento central? Sabemos. A gente tem um bromo. Beleza, vou deixar ele aí. 3 oxigênios. Ó. Aí você já vai fazendo as deduções, ó. São 3 oxigênios, então cada oxigênio precisa de 2 ligações covalentes. E o bromo, tá, pessoal? O bromo, ele é da família 17. Ele tem 7 elétrons na camada de valência e só precisa fazer uma ligação. Olha só, hein? Tá, mas se tem esse monte de coisa ligado nele, logo eu já sei que vai aparecer um monte de ligação coordenada aqui. Então vamos lá. E um hidrogênio. Mas o hidrogênio, eu já sei também que obrigatoriamente ele vai estar ligado a um dos oxigênios. Então vamos lá começar a fazer as ligações agora. Ó, completei aqui.
esse oxigênio, ok. O bromo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele só precisa fazer uma ligação, porque todos os elementos da família 17, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Se eles têm 7 elétrons, eles só precisam fazer uma ligação para chegar a 8. Os da família 16 precisam fazer 2, porque eles têm 6. Os da família 15 precisam fazer 3, porque eles têm 5. E assim você vai chegando à ideia de quantos elétrons tem e quantas ligações serão necessárias para serem feitas. Então vamos lá. Ó. Se eu fizer uma ligação simples aqui, pronto. Ó, o bromo, presta atenção, o bromo tem 7, eu fiz uma ligação aqui, então ele completou as 8. O oxigênio tem 6, fiz 2 ligações, ele já completou as suas 8. E o que acontece com esses 2 átomos de oxigênio que estão sobrando aqui? Aí você vai fazer o seguinte, olha, o bromo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com que já está fazendo a ligação aqui, ó. Pronto. O que acontece com esses 2 oxigênios aqui, então, pessoal? Que tipo de ligação vai existir aqui? Vai, ó, ligar. Aqui vai existir uma ligação dativa. E aqui também. Beleza? Tranquilo? E aí? O que acharam? Lucas, pode falar. Você tá assim com a cara, parece que vai falar alguma coisa. Não? Não, é porque eu tava vendo um negócio aqui. Ah, beleza. Ok, pessoal. Tranquilo? Tranquilo assim. Dentro da medida do possível, tá bacana? Deu para entender? Faz o sinalzinho que eu parei de compartilhar só para eu pegar a tela de vocês. Pedro falou que tá ok. Aline, como é que tá? Ana Clara, Júlia, Marina, Davi, Amanda. Pessoal, quem tiver assim, compreendendo, vai fazendo o sinalzinho igual os meninos estão fazendo para eu ter uma noção. E quem tiver com alguma dificuldade, me procura no WhatsApp, por favor. Lívia, você entendeu? É isso que eu até que bom que você chegou aí, que eu queria até falar com você mesmo. Você entendeu como que faz? Isso, dessa forma que eu fiz, esse passo a passo, você responde aquela questão anterior, entendeu? Que você me perguntou, tá bom? Eu deixei nesse momento para eu poder tirar a sua dúvida. Que bom que você tá aí. Senão eu teria que fazer o vídeo lá no WhatsApp. Beleza, então, pessoal. Ó, vou desativar a reunião aqui. A gente vai ter outra live. E aí a gente continua fazendo esse tipo de exercício, tá bom? Beleza? Caio, certinho? Tentem fazer essas fórmulas, hein? Beleza. O 3, o 4 e o 5. Terminem. Eu vou cobrar isso. Eu vou cobrar isso de alguma forma. Eu vou pedir para eu ver isso. Não sei se é por e-mail. Faça porque eu vou cobrar. Tá? Então, ó, tchau, até a próxima aula. Obrigado.